Boa noite a todos. Ih, tá muito fraco. Uma sexta-feira à noite, pode ser melhor. Boa noite a todos. Gente, a, a ideia de hoje, dessa abertura do intensivo, outras vezes que falei sobre intercessão, sobre a oração em si, a gente geralmente, por ser um intensivo e ter que chegar em um lugar muito rápido, a gente vai lançando muitas informações e aí vai do pessoal de anotar e fazer o dever de casa depois. Mas enquanto nós estávamos em oração, eu, Everton, Natan, preparando o conteúdo desse intensivo, uma coisa que tocou muito no nosso coração é que o Senhor estava realmente acertando algumas coisas em nós, isso em nós mesmos, nós três conversando e achamos um senso em comum. O Senhor estava consertando e apontando algumas coisas em relação à oração. E antes de começar a lançar fundamentos de intercessão, como é, o que alcança, para onde que vai, qual a nossa mentalidade, qual o nosso comportamento na intercessão, como entender esse lugar, a gente entendeu de compartilhar qual é a essência por trás de uma intercessão, ou seja, o que é a oração em si. Então, o ponto inicial dessa primeira sessão é a gente entender oração. E eu não vou me ater aqui a ficar falando, ministrando muito, mas eu quero bater um papo mesmo, quero que vocês interajam nessa ideia de construir uma compreensão coletiva sobre o que é. E aí eu lanço a primeira pergunta, que é a pergunta mais básica: oração. O que é? Quem pode ser o primeiro corajoso a abrir o nosso quadro aqui? Quadro de conexão, vamos lá. Então vamos lá, oração é, o pastor Dani falou que é o ato de conectar-se com Deus. Conexão. Que mais? Vou lançar a pergunta aqui. Oração é conexão. Que mais? Vamos lá. Falar com Deus. Oi? Uma conversa, um diálogo. O que mais? Relacionamento. O que mais? Intimidade. Ó, você teve concordância. O que mais? Deleite. Fala aí. Um meio pelo qual Deus forma o caráter em nós. E as palmas. Que mais? Descanso. Tem mais? Não. Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui então. Diálogo, comunicação, conexão. Vamos botar a comunicação aqui. Ou até relação. A oração ela está totalmente conectada com a maneira a qual nós nos relacionamos com Deus. Como assim? Vamos pensar bem beabá mesmo. Vamos partir do ponto zero mesmo. Como o Senhor pode revelar algo para nós? Talvez
se nós começássemos a pontuar as maneiras que o Senhor pode se revelar para nós, a gente vai encher o quadro aqui e não vai acabar. O Senhor pode se revelar visivelmente, por meio de som, por meio de chuva, por meio da sarça que ardeu e não se consumiu, por meio de coisas sobrenaturais, por novos meios a quais a gente ainda nem conhece, porque o Senhor é um Deus criativo. Então nós temos inúmeras maneiras de como Deus pode se revelar a nós, de como Deus pode se comunicar conosco. Mas a ferramenta que Deus deixou para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele, levar até Ele aquilo que nós precisamos, desejamos ou até mesmo entendemos, é a oração. Então oração e diálogo, oração e comunicação, oração e conexão, elas são sim, esses verbos definem sim o que é a oração. Deixa eu dar uma pulada aqui para frente. Só que quando nós pensamos em comunicação, nós não podemos simplesmente achar que a oração se resume a isso. E também toda comunicação, todo diálogo, ele tem algumas características e qualidades. Então, pensando de novo, lá do ponto zero. Existe um diálogo quando só um fala? Existe um diálogo quando... Vamos trazer um exemplo de forma prática. Quem aqui já sentou na mesa com alguém? Que a pessoa fala. Daí quando ela para respirar, que você vai responder, vai começar a gerar a conversa, quando você solta, ele já foi o suficiente. Ele volta a falar, atravessa a conversa. E você tem... Você é um bom ouvinte. Você para e escuta e é só isso, porque a pessoa vai tomar a conversa do começo ao fim do encontro. É agradável ter uma conversa desse jeito, onde você tem coisas a contribuir, tem coisas a falar, deseja desenvolver até um relacionamento, mas você não consegue uma brecha. Quando nós falamos que oração é diálogo, muitas das vezes nós somos essa pessoa meio inconveniente, porque nós adentramos no lugar de oração e a gente fala. Em 2 minutos nós esgotamos tudo que tinha para falar. A gente diz, em nome de Jesus, amém. E acabou nossa oração. Porque quando a gente não consegue parar e desenvolver realmente uma conversa, um relacionamento, sabe? Desenvolver a comunicação, nós nunca vamos encontrar um lugar de prazer e de deleite, como também foi falado, no lugar de oração. Porque o lugar de oração, ao invés de ser um lugar de intimidade, devoção, comunicação com o Senhor, ele se torna um lugar de desabafo, onde eu falo, como se estivesse falando a qualquer um. Muitas vezes sem temor. Muitas vezes no lugar de oração, a gente tem a coragem de falar várias coisas, quase como se eu não estivesse falando com ninguém. Quase como lançando palavras ao vento. Extremamente mecânico. Eu aprendi assim, então eu falo, compartilho. E quando esgotar o meu recurso de palavras, a minha lista de coisas que eu tenho a pedir ou a contar, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Porque não foi desenvolvido relacionamento. Não tem uma conexão entre ambas as partes. Eu estou ali totalmente despretensioso, lançando palavras ao vento e chamando de oração. Então a oração, ela é sim uma comunicação com o Senhor, é a maneira a qual o Senhor nos deu para falarmos com Ele, levarmos aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós sabemos de quem Ele é. É o meio a qual nós temos como falar com o Senhor. Mas isso tem que ser cultivado da forma correta.
E aí a gente entra em disciplinas espirituais que nascem da oração, que é o que? Silêncio. Sabe, eu levar as escrituras para o lugar de oração, porque eu sei que ali o Senhor está se comunicando comigo. Sabe, a maneira mais efetiva de termos um diálogo na oração é levar a Bíblia, abrir ela e ler enquanto oramos, porque ali, se a Bíblia é a palavra de Deus, logo, se a Bíblia está no nosso lugar de oração, nós estamos ouvindo Deus. E por muito tempo, e isso algo que eu experimentei, coisas que a maneira como nós fomos ensinados a oração, e era desse jeito mesmo, simplesmente faz sua listinha, pega um caderninho, um papel, faz a lista de tudo que você precisa, divide em áreas da sua vida e leva ao Senhor. Em 10 minutinhos talvez você resolva a sua vida de oração. Mas algo que eu aprendi, tive que desconstruir e reaprender, é que o Senhor deseja ser ouvido, ser contemplado. No lugar de oração, pode ser uma mesa onde 2 estão em comunhão. Afetos. A oração, o lugar de oração, o pastor Dani está falando, que é o lugar da troca de afetos entre nós e o Senhor. Mas isso está na Bíblia, vamos lá. Vamos colocar alguns versículos, embasar a resposta do Senhor e a participação dele no nosso lugar de oração. Salmo 145, verso 18, versículo que eu vou ler na versão NVI. O Senhor está perto de todos os que invocam e de todos os que invocam com sinceridade. Lembra que domingo a gente comentou acerca de levar para o ambiente de oração sinceridade, sabe? Aos olhos do Senhor nada ficou oculto, então por que gastarmos tempo em oração para tentar esconder o nosso coração do Senhor? Não faz sentido. Então, Salmos 145, verso 18, vai falar que o Senhor está perto, Ele participa, Ele está próximo, Ele está no mesmo lugar daqueles que o invocam com sinceridade. Vou até botar aqui a referência para ficar bonitinho o quadro. Vou botar mais uma aqui, ó. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aqui a gente tem quase como uma ponte para uma segunda característica da oração. E foi citada. Não, antes de entrar na segunda, eu vou lançar mais um versículo, porque a gente vai repetir bastante ele, mas já coloco ele aqui, a gente vai voltando nele, que é o próprio Mateus 6,6, onde Jesus está falando sobre oração, e ali a gente tem um selo de garantia. Mateus 6,6 vai falar que quando nós estamos em oração, num lugar recluso, num lugar secreto, o Pai que está em secreto, ou seja, a garantia de que existe a companhia do Senhor no nosso lugar de oração. E aí, transicionando para o nosso segundo ponto, sobre o que é oração, e também foi citado por vocês. Ela é a revelação da busca, do desejo, do anseio que nós temos em nosso coração por conhecer, ser completo, ser ferido pela revelação de quem Deus é. Então, oração é também
uma busca, um anseio. Vai ficar pequeno. A parte do que a gente fala acerca de sinceridade no lugar de oração é realmente a partir do momento em que eu conheço o Senhor, que eu começo a desenvolver a minha comunicação com o Senhor, meu relacionamento, começo a falar com o Senhor, ouvir o Senhor, ter certeza da presença do Senhor, desenvolvo essa qualidade de diálogo no lugar de oração. O meu coração, vamos lá, vamos trazer de novo um exemplo de cotidiano bem básico. Vou usar o meu exemplo quando eu abri os meus olhos e deixei aquilo que eu contemplei ir para o coração e falei assim: eu quero me relacionar com Laís. Foi muito rápido o desejo do que buscar estar com ela todos os dias para conversar, dialogar, né? Ver se aquilo que define propósitos futuros se alinhavam, se a gente estava indo para o mesmo lugar, queria desenvolver realmente uma relação. Então, como que a gente estabelece isso? Primeiro, conversando. Nós definimos uma comunicação, a gente começou a se falar todos os dias. Conversava sobre tudo o que acontecia e mais um pouco para poder continuar conversando. Mas imediatamente, depois da última mensagem do dia, no próximo dia, existiu o quê? Um anseio, uma busca de começar tudo de novo. Vou mandar mensagem, vou conversar, não sei o quê, vamos sair para fazer um lanche, vamos não sei o quê, vamos. Existia uma busca, um desejo de continuar aquilo que passou ontem, agora presente de novo. O nosso lugar de oração, infinita vezes maior do que o exemplo que eu estou dando. Ele precisa ser permeado de um coração que busca, que deseja, que anseia por mais daquilo que você já viveu. Se o Senhor faz coisas novas, se o Senhor é um Deus que se revela, se o Senhor tem atributos insondáveis ainda, se quanto mais nós ansiamos, buscamos, desejamos e vamos em direção ao conhecimento de quem Ele é, mais nós descobrimos quem Ele é, mais nós precisamos desejar e desenvolver isso. O nosso lugar de oração, ele precisa ser permeado por paixão, por anseio, por buscar conhecer cada vez mais o Senhor. E aí a gente pode citar alguns versículos muito conhecidos que falam sobre um coração que desenvolveu um relacionamento e agora foi ferido por anseio, por desejo de ir além e conhecer cada dia mais. E aí nós temos Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa, um desejo, o meu desejo é estar no lugar onde o Senhor está, ter tempo, meditar naquilo que Ele tem, nas orientações que Ele pode dar, na sua bondade, nos seus atributos. Está aqui. Vai, quem quer falar mais uma referência? Está muito quietinho. Pode falar, não tem medo não. Quando fala de busca, anseio pelo Senhor, o que você lembra? Salmo 119 todinho. O que mais?
Salmos 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O que mais? Ó, tinha separado mais um, vou deixar esse de bônus. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Uma terra seca e exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. Deixa eu anotar aqui também. Aqui eu não botei o versículo. Oi? 63, 6. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite. Dentro daquilo que a gente tem falado. O que mais? Salmos 84, manda aí. Cantares, sim. Cantares 3, verso. Deixa assim. Então, parte do desenvolver o nosso lugar de oração, desenvolver esse processo de restauração do lugar da nossa devoção, parte de estabelecer uma dinâmica de comunicação com o Senhor, de afetos, de relacionamento, e nutrir esse relacionamento com paixão, com anseio, com desejo. E aí tem um terceiro ponto, que geralmente a gente esquece ou não correlaciona, mas que para mim é uma das definições que mais fez eu crescer em vida de oração, em definir oração e reconsertar o caminho, sabe? Restaurar, olhar para dentro e ver quando está errado e convergir de novo, sabe? Olhar a oração e entender que oração é trabalho, é disciplina. E trabalho, quando eu digo trabalho, eu correlaciono oração lá no começo, na origem de todas as coisas, quando o Senhor estabelece um sacerdócio ao homem, Ele define um trabalho. Por quê? Ele faria aquilo a partir daquele momento, todos os dias, e no final do exercício desse trabalho, existia o momento onde tinha a viração do dia e a comunhão entre o homem e Deus. Então, oração é também trabalho, disciplina. E aqui tem algo legal que eu gosto de analisar, porque muitas vezes durante a nossa jornada de vida de oração, nós vamos encontrar momentos em que
a busca, o anseio e o desejo não estão no lugar certo, sabe? Não está conectado com o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Nós estabelecemos um horário, nós estabelecemos um tempo, nós dedicamos a nossa parte da nossa rotina para desenvolver a disciplina da oração, desenvolver o relacionamento com o Senhor. Mas ao longo dos dias, aquilo que começou com paixão, com desespero, com anseio, assim como é citado em cada um desses versículos que nós falamos agora há pouco, nós nos deparamos pouco a pouco desfalecendo nesse lugar, perdendo a paixão, o fogo, o desespero, e passa tempo, uma chama se esfria, e aí a gente vai perdendo a força, vai diminuindo a intensidade, e quando a gente menos espera, outra coisa tomou o lugar, tomou o tempo. E assim como eu compartilhei domingo, isso foi algo que nos últimos dias me feriu mesmo, principalmente semana passada, porque eu entendi de estabelecer uma nova rotina de oração, dedicar mais tempo, separar um período mais longo, e eu só conseguiria encaixar esse tempo nas primeiras horas do dia. E aí eu tive a péssima experiência de tentar, não conseguir, por falta de esforço meu próprio. Mas quando eu precisei ir ao trabalho, no mesmo horário que eu falei que acordaria para orar, eu me obriguei a levantar e cumprir, ser disciplinado a ponto de resolver o que precisava ser resolvido. Então, quando nós conseguimos compreender a oração como também uma disciplina, um trabalho, um ofício sacerdotal, algo que precisa ser desenvolvido, quando nos faltar anseio, busca, a disciplina nos colocará no lugar de oração. E nesse lugar de oração nós vamos reacender o lugar do anseio e da paixão novamente. Sabe, se tem uma conta que não bate nos dias que eu não tenho desejo, eu não orar, outro dia eu vou acordar desejando desesperadamente. Não funciona. Quanto menos nós nos dedicarmos a nos relacionar, menos vontade nós vamos ter de continuar. Toda vez que a gente abre mão de estar perto, a distância aumenta. Nós passamos a perder sensibilidade, nós passamos a perder a graça, a fluência do lugar de oração. Assim como num relacionamento também. Quanto a maneira como a gente responde aos nossos amigos, ao nosso cônjuge, a maneira como nós desenvolvemos os relacionamentos a qual nós temos. Se de repente, bruscamente, a gente corta algum vínculo ou diminui a intensidade da relação, automaticamente a afinidade diminui, o desejo de estar junto diminui, a ponto de, por um tempo, é tipo prazo de validade, vai chegar no momento em que não vai mais existir. Então precisamos sim desenvolver e entender oração como um trabalho, uma disciplina, algo que precisamos, carecemos, independente de estar num dia bom ou não estar num dia bom, nós precisamos desenvolver essa atividade. Para quê? Para que tanto nós possamos ser preenchidos e revigorados pelo próprio Senhor que está ali, como a gente já falou, como para que a chama do nosso coração não diminua de maneira alguma. Opa, calma aí. Quem falou primeiro? Vai.
Teve uma experiência que em 2021 a gente teve numa escola de missão. A gente estava com os alunos integrais e 2020. E aí, geralmente o nosso primeiro momento era cedinho, assim, 7h30, 8 horas, tinha um turno devocional. E como lá a gente ficava quase que o dia inteiro imersos, então o que acordava primeiro já botava água na chaleira e já passava aquele cafezinho e ia infestando o lugar, né? Aquele cheiro. E daí, num dos dias, assim, já estava, acho que, talvez um mês de aula. Eu falei assim, gente, vamos criar uma regra aqui. Sem oração não tem café. Vamos primeiro para a sala, vamos fazer nosso devocional, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Depois a gente passa o cafezinho e volta a estudar. Beleza? Beleza. Passou 2 dias. Já era tão automático, tanto da disciplina de acordar, e o primeiro que acordar ia para esquentar a água, que mesmo combinando, 2 dias depois já estava de novo, bendita da... Aí lá, não, gente, primeiro nós vamos para a oração. E aquilo pegou o jargão, ele começa a encontrar, não é mais nem bom dia, sem oração não tem café, sem oração não tem café. Então, quem passava pelo corredorzinho, sem oração não tem café, vamos. Chegou um ponto, mais para a reta final da escola, que o café já não era mais importante. O pessoal já levantava e ia para a oração. Isso também passa muito pelas nossas expectativas, né, que a gente tem ao ir para esse lugar. Primeiro, como a gente é muito imediatista, a gente acha sempre que os nossos encontros vão ser tipo Abraão almoçando com o Senhor, né? E nem sempre vai ser assim. Vai ter dias que vão ser muito poderosos. E a gente precisa entender o quão transformador são aqueles ambientes, mesmo que aparentemente eles não pareçam. Por quê? Porque às vezes a gente está ali e, de forma imediata, às vezes a gente não vê o quanto aquilo está transformando o nosso interior. Mas a gente não tem noção do quanto é poderoso esses encontros com o Senhor, sabe, disciplinados, no longo prazo, sabe, no dia a dia, o quanto isso vai mudando, por exemplo, o hábito de orar em família, o quanto isso vai mudando a nossa vida, a nossa realidade. E eu acredito que se a gente compreendesse o quão poderoso isso é, mesmo que a gente não esteja enxergando momentaneamente, eu acho que a gente seria mais disciplinado nisso. Então, acho que precisa ter muito esse ajuste de expectativa também, de perspectiva dos nossos encontros. Igual, por exemplo, os insights, eles não vêm do nada. Eles vêm de coisas que a gente está, sabe, lendo, se desenvolvendo. E é incrível como, de repente, tudo que a gente às vezes leu em dias que não foram tão poderosos assim, que a gente estava lendo as Escrituras, parece que tudo faz sentido no estalar de dedos. Porque está tudo, sabe, a gente está enchendo nossa mente, nosso coração das verdades do Senhor. E a nossa alma, ela vai sendo purificada na obediência dessas verdades. Então, a gente precisa muito desse ajuste de perspectiva também, a cada encontro que a gente tem com Deus. Embora aparentemente não seja o mais poderoso, Ele está nos transformando de pouco a pouco. Eu vejo assim, tudo vai depender do quanto eu amo o Senhor. Então, se eu amo o Senhor, eu vou buscá-lo. E também vai depender de quanto eu preciso dele, do que eu sou dependente dele. Tem um texto de Salmos 16:8, que fala: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. E às vezes não, eu particularmente falando, eu sei claramente como é o meu dia, ou a minha semana, quando eu tenho o Senhor diante de mim, sempre tenho o Senhor diante de mim, e quando o Senhor não está diante de mim. Outras coisas estão diante de mim, demanda de trabalho, enfim, seja o que for. Exatamente como Davi fala aqui, quando o Senhor está diante de mim, é que ele fala, sempre tem o Senhor diante de mim, é nítido que muitas coisas que são problemas, que são demandas que a gente julga ser muito grande ou que a gente não sabe como lidar, elas se tornam pequenas porque o Senhor está diante de mim.
E o pastor Dan falou muitas vezes sobre quando a gente está, a perspectiva diante do problema, né? Quando a gente está muito próximo de um problema, ele parece maior, e quando nós estamos distantes dele, essa perspectiva, assim, ele se torna menor. Então, pegando esse Salmo 16, 8, junto com até 1 Tessalonicenses 5, 17, que fala orai sem cessar, eu vejo assim, o quão importante que é, dia e noite, ter o Senhor diante de mim, começar o dia com o Senhor diante de mim, na minha tarde ter o Senhor diante de mim, para que, de fato, as coisas que me vencem geralmente, ou podem me vencer, elas não tenham esse lugar, porque o Senhor está me fortalecendo, no Senhor eu estou encontrando esse lugar. Eu acho que o que pega muito para mim obrigado, pastor Dan. O que pega muito para mim é essa questão da disciplina de oração, porque muitas das vezes a gente vai colocar, eu tenho um horário para ter o meu momento de oração como regra, e a gente não percebe que muitas das vezes a gente leva para um campo emocional absolutamente tudo, inclusive a oração, porque quando eu vou olhar a forma como o próprio Jesus decidiu se comunicar com o homem, ele fala para o homem assim, você vai trabalhar na terra durante todo o dia, mas esse horário eu quero que você esteja aqui. Só que se a gente fala isso hoje, parece que a gente está querendo ditar regra, porque as coisas não vão funcionar de outra maneira. Mas se na forma original, como Deus criou o homem, ele quis, não simplesmente obrigou, ele quis que o homem tivesse um horário específico para estar com ele, a gente não deveria pensar nisso? A gente não deveria olhar e assim, na forma como o Senhor desenhou o homem, ele disse que isso aqui faz sentido. Ele disse que isso aqui funciona. Só que para a gente, muitas das vezes, não faz tanto sentido, porque a gente acostumou com, mesmo as disciplinas espirituais, trabalhar com elas de uma forma totalmente emocional. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo sobre jejum, e o cara falou assim, ele estava explicando um negócio, ele falou um negócio que mudou a minha forma. Ele falou assim, o seu problema não é jejuar, porque se você tiver um exame para fazer amanhã e alguém te falar, fica 12 horas sem comer, você vai ficar. Por quê? Porque você acha que o benefício que você vai ter vai valer a pena o tempo que você está sem comer. E eu acho que o grande problema das nossas disciplinas espirituais é que a gente não vê sentido, a gente não vê motivo. E a gente não consegue assumir para o Senhor que, às vezes, a gente fala assim, Senhor, eu não vejo motivo de todo dia eu estar aqui. Eu não vejo motivo de ter que jejuar. E, juntando tudo isso, coisas que me pegam muito eu, mero mortal, o Senhor está me convidando para um lugar de oração. Jesus, Deus, encarnado, ele, de forma muito recorrente, ele vai se voltar ao lugar de oração. Se Deus encarnado orava, por que eu posso não orar? Tipo, às vezes eu tento fazer contas e as contas não batem. O que eu tenho a mais que Jesus? Porque ele não conseguia ficar sem aparecer nesse lugar e eu consigo ficar semanas. Eu consigo passar dias e dias e tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Aí é quando a gente começa a fazer muitas contas. E um texto que eu sempre coloco, que está falando de outra coisa, mas encaixa na questão de oração, é Amós 5,7. Certamente que o Senhor ele não vai fazer nada sem que antes ele comunique a vontade dele com alguém. Só que a gente quer que o Senhor faça muitas coisas, só que a gente não quer ouvir. E essas são as questões. O povo ser libertado do Egito. Deus já tinha falado em Gênesis 15 com Abraão, esse povo vai ficar 400 anos, depois eu vou libertar. Com Daniel, falou para Jeremias, 70 anos, depois eu vou libertar o povo. E a forma como Deus, ele trabalha é através de parceria e comunicação. Só que a gente quer trabalhar com o Senhor e a gente não percebe que a única forma disponível para isso Deus ele não vai fazer nada sem que antes ele comunique. Pode ser que você não ouviu, mas alguém precisou ouvir, porque é a forma que ele trabalha. E esse é o problema. A gente continua a vida na dinâmica de Moisés, que é o quê? Tem um Moisés que sobe no monte e ouve, e a gente daqui de baixo, e aí, o que Deus falou? E para mim, esse é o grande dilema da vida. Quando eu vou parar de esperar que tudo o que eu sei do Senhor foi dito por alguém? Quando eu vou perceber que eu posso subir ao mesmo lugar que essa pessoa está subindo? Aí as coisas começam a mudar, a forma de enxergar
o lugar de oração começa a mudar. E a gente começa a perceber que não é uma coisa que aconteceu hoje, não é uma coisa de agora, não é um momento que começou há 20 e poucos anos atrás. Oração é a forma como Deus decidiu contar a respeito da história dele em parceria com o homem. E legal que o Jeff conseguiu costurar os 3 pontos: trabalho, disciplina, busca, anseio, comunicação. E parte desse ponto, se Deus faz comunicando, no lugar da comunicação precisa, não dá para ser a oração um lugar onde eu só falo. E um dos pontos que talvez foi o que mais fez eu crescer os meus momentos de oração foi compreender que oração não é simplesmente um momento de vou reformular, se oração envolve tudo isso, busca, comunicação, anseio, disciplina, não é somente quando eu estou no lugar falando ao Senhor que eu oro. E a gente vê os modelos de oração que existem, que são orações. A própria adoração é um estilo de oração. São orações que comunicamos por meio de canção, por meio de falar ao Senhor aquilo que nós conhecemos dEle, voltar a Ele aquilo que Ele revelou a nós. Nós temos, até para quem quiser anotar, pode dividir em dois tópicos. Orações centradas na comunhão, que é a adoração, e a oração de ação de graças, onde nós lançamos palavras de gratidão ao Senhor pelo que Ele é, por aquilo que temos recebido da parte dEle. E eu vou dizer que oração, como ação de graça, foi uma das mais difíceis de eu conseguir aplicar na minha rotina, assim, no meu dia a dia. Porque às vezes a gente negligencia tanto o agradecimento, sabe? E entra muito nisso que o Jeff comentou. A gente está tão acostumado a usar o lugar de oração para coisas sentimentais e emocionais. Então, a gente tem pedidos de oração sobre coisas nossas, sobre até súplicas que fazemos, ou intercessão por causas de terceiros. E a gente gasta esse tempo de oração desenvolvendo isso, mas poucas vezes a gente para e fala: hoje eu vou dedicar o meu tempo que eu vou passar com o Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas que Ele já fez, agradecendo pelas experiências a quais estão relatadas nas Escrituras, que me fazem crescer dia a dia, sabe? Agradecer por toda a jornada até aqui, da onde o Senhor me tirou, de todos os livramentos que o Senhor já liberou sobre a minha vida, de todo o favor que foi derramado, sabe? Da graça redentora do próprio Cristo. E às vezes a gente negligencia o lugar da oração com ações de graça. E eu vou dizer que quando eu entendi, foi muito interessante, foi bem no começo do isolamento da pandemia, do Covid, eu fui ministrar sobre a oração do Pai Nosso, e eu parei para olhar o modelo de oração e tentando encaixar exemplos de oração, e eu falei: olha só, na oração do Messias existe frase de gratidão, de ação de graças. E eu falei: eu não coloco isso na minha disciplina diária. Não é todo dia que eu paro para agradecer. E eu comecei a reconstruir isso, e essa passou a ser a minha primeira oração quase que sempre. Poxa, numa época, eu lembro que um dos testemunhos mais fortes que eu ouvi em relação à pandemia foi um rapaz que ele era da comunidade a qual eu participava, e ele foi internado, caso gravíssimo, e ele chegou e no momento assim de falar com o Senhor só em pensamento, para poupar todo tipo de esforço, ele falou assim: Senhor, o que eu posso te dar na situação que eu estou? Como eu posso entregar algo a você na situação que eu estou? E ele estava na máquina de oxigênio, e ele começou a contar o tempo que a máquina lançava oxigênio para ele. E ele separou de 4 em 4, ou 3 em 3, não lembro certinho qual que era o tempo que ele recebia o oxigênio. Ele falou: Senhor, eu vou separar uma dessas para o Senhor. E ele segurava e carecendo de ar.
ele segurava e entregava um para o Senhor. E voltava, respirava de novo. Quando chegava no número X lá que ele decidiu dar ao Senhor, ele segurava de novo, não respirava. E aí ele falou que foi a maneira que ele expressou a gratidão do Senhor. Olha, eu tenho condição ainda disso. E aí ele vai e 2 dias depois ele começa a apresentar melhoras. 4 dias depois ele tem alta. E 1 semana depois da alta ele estava num grupo contando essa história para nós. Então assim, ele decidiu agradecer com a única coisa que restava para ele: um pouco de oxigênio que uma máquina estava liberando sobre os pulmões. Então às vezes a gente tem tanto motivo para agradecer. Eu lembro que aquilo ali foi um tapa na minha cara. Falei, eu estou respirando, estou aqui, estou correndo de um lado para o outro, estou fazendo um monte de coisa. Eu não consigo dedicar tempo ao Senhor. Quando eu abro os meus olhos e falo, Senhor, graças eu te dou pelo dom da vida. Por mais um dia eu poder estar cooperando com o Senhor naquilo que você deseja fazer. Por poder gastar esse tempo em relacionamento com o Senhor. Por poder demonstrar o anseio. Você estava dizendo, né, no início, que a nossa oração muitas vezes é só pedindo ao Senhor. E um dia eu fiz um propósito de, durante 30 dias, não pedir nada, só agradecer. Interessante que no início, quando eu começava a agradecer, da pouco eu pedia alguma coisa. Eu falava, não posso, eu fiz um propósito. Então, eu fui lutando comigo, e eu fui vendo, meu Deus, quantas coisas o Senhor faz por nós, e nós esquecemos de agradecer por tudo, às vezes, detalhes assim que eu não parava para observar, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, e aquilo que eu precisava, que eu precisei, que vinha aquela tentação assim para pedir, o Senhor acrescentou, só na gratidão. Então isso é maravilhoso, gente, nós temos que aprender a agradecer. E aí A gente está falando aqui de gratidão, a gente falou de deleite, a gente falou de intercessão. Como que seria a divisão desses 3 na vida de oração? Ou você não enxerga que tem uma divisão de o que vem primeiro, o que vem depois? Mas como que seria isso na prática, no dia a dia, esses 3 pontos? Então, vou falar a minha prática. A partir do momento que eu aprendi a desenvolver a oração de ação de graça, meu primeiro momento é a ação de graça. Então, seja no primeiro horário do dia, acordando e gastando tempo com o Senhor, ou até mesmo, meu tempo vai ser um pouco mais tarde que eu vou dedicar, mas meu momento de caminhar, acordei, por mais que eu não pare, eu estou aqui, eu estou me arrumando para o trabalho, eu tenho uma caminhada de 15 minutos, esse tempo eu dedico a agradecer ao Senhor. Não peço, não faço outro tipo de oração, senão agradecer. Tudo que desenvolve, que eu entendo, tudo que desenvolve, carece de desenvolver relacionamento, comunhão, deleite, eu preciso dedicar tempo, atenção, focar. Assim também como a intercessão. A intercessão a gente vai gastar mais tempo em outra sessão. Mas essas maneiras, esses modelos, assim como a adoração, você não vai pegar um violão ou dedicar uma canção ao Senhor de uma forma atropelada. Você não vai chegar e falei, cantei, expressei aquilo que eu sei do Senhor, virei as costas e fui embora. Então, são modelos de oração que carecem de tempo, dedicação. A ação de graças eu deixo como primeiro porque eu acordei. Eu já startei o dia com motivo para agradecer. Então, eu libero essa oração, vou agradecendo ao Senhor. Todos os outros modelos de oração, seja voltados à comunhão ou à missão, que nós vamos falar também daqui a pouco, são orações que desenvolvem tempo. Aí se eu vou dedicar tempo à noite, de tarde, com pauta, acompanhando. Eu gosto muito de fazer meus tempos de oração voltada à intercessão com pauta. Então, assim, durante o dia, eu vejo inúmeras... Cara, leio o jornal, eu recebo o jornal
a Tribuna. Todo dia no meu WhatsApp. Todo dia eu leio Tribuna e eu separo uma causa. Eu falo, não, isso daqui, cara, isso daqui é foco de oração. Eu preciso gastar isso em intercessão. Só que intercessão eu vejo como um tempo de dedicação que tem, sabe, é conhecer a causa do coração do Senhor e fazer parte do ministério de Jesus, do Cristo, que é o eterno intercessor. Então, preciso dedicar isso com... Desse lugar de deleite vem as intercessões? Porque eu me deleitei no Senhor, agora eu estou me relacionando com Ele, agora eu entendo o que Ele está querendo, o coração dEle, e agora eu intercedo baseado nisso. Pensa só, quando a gente contempla... Já vou levar aí. A gente contempla o Senhor. Nós passamos a ter essa revelação. A partir de agora eu conheço algo que eu não conhecia. A partir disso, eu tenho coisas que precisam ser mudadas na minha vida. E eu olho para o meu irmão e eu vejo que também existe a carência de conhecer aquilo que eu estou conhecendo. A intercessão nasce quando eu sei que Deus se revelou a mim. E eu entendo que preciso, só que eu olho e vejo, o Senhor também quer se revelar a Ele. A intercessão está aqui, quando eu já fui afetado, mas entendo uma carência e vejo que isso nasce do coração de Deus. Esse é um dos modelos de como alcançar o lugar de intercessão. Mas vamos lá. Vou falar com o Marcos aqui. Marcos, imagine hipoteticamente que você esteja gostando de alguém. Vou responder a sua pergunta, mas imagina, porque às vezes a gente já quer encontrar um versículo, mas se o Senhor nos chama para uma aliança e oração e relacionamento, imagine hipoteticamente que você está cortejando alguém. Você não vai chegar para ela pedindo um monte de coisa, suplicando uma série de coisas. Você vai chegar para essa pessoa que você tem um sentimento no seu coração e você vai elogiá-la. Você vai engrandecer os atributos dessa pessoa. E no final você vai agradecer de novo, você vai elogiar. Agora, esses dois, quando estão juntos, eles pensam em favor de outros. Eles pensam em favor de uma causa, de um propósito. Então, no relacionamento de oração, é natural, você fazendo uma analogia com o nosso relacionamento, você trazer elogios, sabe? Palavras de amor, palavras de afeto. E você finalizar com isso, porque essa é a vida relacional. E essa vida relacional, ela é glorificante, ela produz glória, ela se preocupa com o próximo, ela se preocupa com se a relação está tudo bem. E nesse avaliar de relação, há pedido de perdão, a entrega, me desculpe, me perdoe, há arrependimento, entende? E aí os dois juntos vão estar pensando numa construção coletiva e vão interceder por algo. Então é natural a gente pensar nosso relacionamento com Deus como nosso relacionamento pessoal. Você vê Paulo falando, 1 Tessalonicenses 5, ele mantém a alegria no coração de vocês, o contentamento. Ele fala, orai sem cessar, e depois ele dai graças em toda e qualquer situação. Então, está começando com contentamento. Uau, eu estou diante dele, ele é maravilhoso. Por que eu estou me turbando? Eu estou diante do Deus que é todo poderoso, eu estou engrandecendo o Senhor. E a oração do Messias começa, Pai nosso, santificado seu nome é poderoso, cura, provê, é paz. E aí depois você vê nessa relação, pedido de perdão, entrega, o agradecimento pelo pão diário, e termina com teu é o poder, teu é o reino, assim como num relacionamento. Porque a pior coisa do mundo, eu estava vendo aquele vídeo da irmã Lídia, do Fé Não Fingida, ela fala que Deus o repreendeu durante um tempo, porque as orações dela eram para reclamar. Filha, você só chega para mim para reclamar, você só chega para se lamentar. Eu estou com saudade da minha amiga, eu estou com saudade da minha companheira, não de alguém que só chega para pedir ou lamuriar. Não pode ser o muro das lamentações, mas um lugar de entrega, um lugar de paixão, um lugar de relacionamento, de busca, de anseio. E nesse meio onde eu estou me entregando, eu vou avaliar meu coração e eu vou, à medida que eu me relaciono, a luz dele ilumina meu coração,
e eu vejo onde eu preciso ajustar. E eu falo, me perdoe, eu errei. Eu vou ajustar isso. Ilumine meu coração em tudo aquilo que eu não estou enxergando, que eu preciso ajustar. Traga a luz no meu coração para ajuste. E aí a gente avança nesse relacionamento com o Senhor todos os dias. Mas gostou da analogia, Marcos? Então vamos lá. Nós temos orações dentro dessa integração do que é oração, orações que são pautadas na comunhão. E aí entra o último tópico, né? A gente já falou sobre vamos lá, os 2 primeiros pontos. Quem anotou? Orações centradas na comunhão. Adoração, ação de graça. E agora o pastor já deu uma introdução aqui, confissão. Confissão faz parte da comunhão, das orações centradas na comunhão. Por quê? Porque dentro desse ambiente nós vamos enxergar coisas que não estão ajustadas diante dele, são reveladas a nós. Nós nos arrependemos, confessamos, e isso faz crescer a nossa comunhão. E aí, se a gente fazer o cálculo ao contrário, o que nos separa do ambiente de oração, o que nos separa do próprio Senhor? Aquilo que não é resolvido, o pecado. O pecado faz com que a gente seja separado. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa realidade. Não confessamos, não desenvolvemos, não levamos isso ao Senhor. Então, quando nós sabemos, conhecemos quem o Senhor é, nós mesmos optamos por nos afastar. E aí entra o outro ponto, que são as orações centradas na missão. Então, se as orações elas comunicam a Deus o anseio para que Ele cumpra aquilo que está escrito, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele prometeu, nós temos modelos de oração que são totalmente correlacionados ou são desenvolvidos a partir da ótica da missão, que é petição e súplica e a intercessão. Então, nós pedimos por quê? Porque nós sabemos quem pode atender. Nós suplicamos por quê? Porque nós sabemos quem pode responder ao clamor do nosso coração, ao desespero do nosso coração. Nós intercedemos por quê? Porque nós participamos, desejamos participar daquilo que o Senhor falou que fará e fará. Até aí, beleza? Amém? Maravilha? Deixa eu ver quanto tempo tem. Se eu corro. Eu corro. Vamos lá. Socorro. A partir do momento que a gente sabe o que a oração é, nós vamos saber o que ela vai exigir, o que ela requer de nós. O que esse lugar de oração vai exigir, vai requerer de nós. E aí, um ponto principal para que a gente evite vários e vários erros nesse desenvolver desse relacionamento é entender que a oração ela requer inicialmente graça. É compreender que tudo é por meio do Filho. Não existe outra maneira de desenvolvermos o lugar de oração, desenvolvermos a nossa oração, sem entender que nós carecemos da graça, do favor do Cristo. E aí a gente vê que às vezes a gente tem a prática, executa, aprendeu, mas não entendeu o princípio por trás. Quantas vezes nós terminamos a nossa oração falando em nome de Jesus? Amém. Mas por que essa oração está sendo feita em nome de Jesus? Na verdade, o ensino, o princípio é: não existe desenvolver nenhum tipo de oração senão por meio do Cristo. A nossa oração ela é fundamentada na obra redentora do Cristo. Se nós podemos nos achegar ao Pai, assim como Ele mesmo nos ensinou a orar, quando entrares, vão para o quarto, reserve esse lugar, o Pai está em secreto, e vocês orem assim: Pai nosso,
E a gente sabe que só fomos feitos filhos por meio do Filho. Então a oração ela vai requerer de nós a compreensão de que eu estou entrando num lugar que eu só consigo acessar, eu só posso, eu tenho essa liberdade, porque exigiu a morte do Filho, exigiu o sangue do Cordeiro, para que eu pudesse entrar nesse lugar e desenvolver o relacionamento com o Senhor. E isso pode sarar muitas coisas na nossa vida, resolver muitos dilemas na nossa vida. E vai também nos conduzir a um próximo ponto, que também requer, a oração requer, esse ambiente de oração requer. E a partir do momento que a gente tem que o ponto inicial, o ponto de partida, é a graça redentora do Senhor, é saber que a oração vai requerer temor. Nós vamos desenvolver a disciplina da oração consciente quando nós compreendermos e crescermos em graça e temor. E geralmente o temor a gente cai no engano de entender que temor significa ou está correlacionado a ter medo. Mas temor na ótica do relacionamento com o Senhor é simplesmente colocar as coisas no seu devido lugar, amar o Senhor da maneira como que Ele deve ser amado, zelar pelo Senhor, zelar pela sua presença. E aí a gente volta para o nosso começo da sessão de hoje, que é o que? Quando eu estou na presença do Senhor para orar, eu estou diante de Deus. Não é falando, comunicando algo a um irmão, a um amigo, eu estou diante do Deus Altíssimo. E a partir do momento que eu sei que o Deus Altíssimo é o Pai do Cristo, e agora eu tenho acesso a esse lugar, meu coração não pode se achegar de qualquer jeito nesse lugar. Sabe, é o lugar de oração, é um lugar de reverente submissão. É um lugar de temor do Senhor. De compreender que nas Escrituras, pessoas que se achegaram nesse lugar sem temor perderam a sua vida. E agora nós podemos, por meio do acesso de Cristo, chegar nesse lugar e participar e desenvolver um relacionamento com o próprio Criador. Nós precisamos crescer em temor do Senhor. Salmos 5, versículo 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Isaías 29, 13. Isso aí vocês anotam, eu vou correr rapidinho, porque senão aí não chega no final. Eu preciso chegar no final. Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Não existe temor. E a gente entra mais uma vez na questão da sinceridade do coração. Não é apenas disciplina, é desenvolver um relacionamento. E quando eu conheço, eu sou tomado por temor do Senhor. Temor é reconhecer a nossa realidade diante da grandeza, santidade e dignidade do Senhor. E o último ponto acerca do que a oração requer é humildade. Acho que foi o pastor Dani que já tinha levantado essa bola lá no começo sobre a humildade. Mas a oração ela vai exigir que nós reconheçamos a nossa dependência, a nossa carência do Senhor. Nós vamos para o lugar de oração sabendo que se não for por meio dele, não seria possível. É reconhecer a minha fragilidade, a minha debilidade, a pobreza de espírito, como Mateus 5,3 aponta. Senhor, eu careço, não tem como, é só por meio de você. Orar é literalmente
para quem encontrou no Senhor o seu único recurso. A gente já tinha falado disso outras vezes lá atrás. Muitas vezes no lugar de oração, nosso relacionamento com o Senhor, nós levamos as nossas orações, levamos ao Senhor como último recurso. Temos o Senhor como nosso último recurso. Senhor, não tem mais jeito, eu preciso de você. Mas a oração, o desenvolvimento de um relacionamento com o Senhor, requer humildade porque o Senhor é o nosso único recurso. É a partir dele. Quando surgiu isso, Senhor, eu preciso de você. Você é minha resposta. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O Senhor habita com aquele que é humilde e contrito de coração. Ele revigora o ânimo. Quando nós entramos, desenvolvemos um lugar de oração, entendendo a nossa realidade e entregando a carência, a nossa necessidade ao Senhor. O Senhor dá ânimo, revigora as nossas forças. Eu vou pular e nós vamos jogar lá para o terceiro ponto. E já para dizer que está acabando, eu vou jogar o quarto para cá. A oração, ela requer e ela proporciona. E aqui a gente tem bastante coisa para falar. Levanta a mão aqui quem nunca teve uma resposta de oração. Graças a Deus. As orações são respondidas, e a gente gastou acho que um dia inteiro, né, Everton, falando sobre a resposta de oração. E parte de quando nós buscamos uma resposta no Senhor por meio da oração, a nossa, acho que para a graça do desenvolvimento da relação, porque quando a gente fala de um relacionamento, existe o mais sério e existe o engraçadinho também. E sabe, o humor faz parte do relacionamento. Lá em casa a engraçadinha é a Laís. Mas é legal no ambiente de oração. No começo parece não ser legal, mas é legal. Quando nós levamos uma causa ao Senhor e Ele responde com um não. A gente às vezes rejeita a resposta de oração quando ela é não. Mas o não também é resposta de oração. E aprender isso é muito bom. Porque quando nós tomamos um não do Senhor, nós vemos o quanto o Senhor nos ama. E dentro disso, dando uma introdução sobre o que ela proporciona, eu ia pedir para vocês falar, mas já vou largar o primeiro ponto, depois a gente conversa mais um pouco. Perspectiva. A oração nos proporciona perspectiva. E aí, falando da resposta de oração, do não e do sim, a maioria das nossas frustrações foi porque nós alimentamos perspectivas que não estavam de acordo com as perspectivas eternas do Senhor. E aí o que acontece? Alimentamos, levamos ao lugar de ouvir a resposta do Senhor. Vem ou não? E aqui, eu quero gastar um tempinho melhor nesse, nem que eu tenha que pular os outros e ir para a conclusão. Salmo 73. Esse pode abrir porque a gente vai ler alguns versículos dele. Mas Salmo 73 mostra de uma perspectiva errada. E todos os malefícios que essa perspectiva errada trouxe. E onde e como elas foram resolvidas. Salmo 73, quem achou diz amém. Quem não achou diz pode ler. Salmo 73, verso 1 diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja
dos ímpios, dos arrogantes, quando via a prosperidade desses ímpios. Vamos lá, vamos parar aí. Vê que interessante esse início de oração. Certamente o Senhor é bom para Israel e bom para os puros de coração. Ou seja, o salmista começa correlacionando: o Senhor é bom. Ele revela um atributo de Deus. Deus é bom, o Senhor é bom. Mas ele começa a dar características. Olha, o Senhor é bom para. Ele é bom para o povo de Israel e bom para os puros de coração. Quanto a mim, ou seja, estou excluído da bondade do Senhor. Aqui começa a perspectiva errada. Meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. E aí, o porquê do deslize. O coração foi tomado de desejo por aquilo que os ímpios tinham. E a gente pode ir além. Versículo 4 e 5. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Ou seja, a partir de uma perspectiva errada, Asaf aqui generalizou todo um tipo de gente e falou: olha, eles na situação deles são 100% saudáveis. Eles vivem para si mesmo, em torno do seu umbigo, e isso é suficiente. Eles não são atingidos por problemas que os outros homens são atingidos. Ou seja, Asaf coloca os ímpios numa condição quase que sobrenatural. Eles são intocáveis. E aí isso mostra como a perspectiva errada vai distorcer a nossa visão, a maneira como a gente enxerga as coisas. Vamos pular lá para o 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha que terrível o lugar onde o salmista repousou mediante a uma frustração e a percepção que ele passou a ter a cosmovisão dele, a maneira como ele enxergava o mundo foi totalmente afetada por uma perspectiva errada. E aí ele está quase que idolatrando o estilo de vida do ímpio, e agora ele chega ao ponto de dizer: foi-me inútil perseverar em pureza e devoção, por causa que ele o dia inteiro era afligido e toda manhã ele era castigado. Aí nós vemos que a felicidade, nesse momento, a felicidade de Asaf não estava condicionada à revelação que ele tinha de Deus, o Deus bom para Israel, o Deus bom para o puro de coração. A felicidade de Asaf estava toda em ter aquilo que o vizinho ímpio tinha. O desejo do seu coração era simplesmente riqueza, a ponto de dizer: rejeita uma vida de pureza e santificação. Versículo 16. E aqui começa a ficar legal, que mostra como o Senhor trabalha no nosso coração mesmo em meio à crise. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim sinceridade. Aí Asaf está no meio da crise e ele para dar uma filosofada. Vou pensar sobre isso, sobre aquilo. Poxa, será que é assim mesmo? É difícil de entender. Não estou conseguindo compreender. Parece que a conta não está batendo. Mas ele está falando. Ele está mostrando como ele está enxergando a situação. Ele está revelando, está expondo toda a sujeira do seu coração mediante aquilo que ele contemplou. E aí, o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda, quando te levantares.
Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ou seja, a partir do momento que ele entra no lugar de oração, a sua perspectiva, a sua visão é totalmente reorientada. E agora, mediante ao entendimento da maneira certa, da perspectiva correta, do que estava acontecendo, ele entendeu como ele estava diante do Senhor. E por causa do temor e humildade, e até graça, ele chega o que? E fala, confessa seus pecados, agir como um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu os destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Ou seja, no lugar da oração, ele recebeu reorientação, mudou a maneira como enxerga, entendeu sua realidade, confessou o seu pecado e agora começa uma canção de adoração ao Senhor. E aí termina ainda pronunciando e proclamando, eu vou me engajar na sua missão. Isso é oração. Isso é perspectiva correta no lugar da oração. Nossas crises e perspectivas erradas, elas possuem um prazo de validade, desde que nós as levamos para o lugar de oração. Porque o lugar de oração proporciona a nós perspectivas eternas, conhecer as perspectivas do alto. E aí, como o próprio Salmo 73 estava falando, o próximo ponto é que a oração proporciona força. A oração não é apenas um encontro, a união, a comunhão com o Espírito de Deus. Na oração nós revelamos as nossas fraquezas para sermos fortalecidos por poder do alto. 2 Coríntios 12, 9, vai anotando aí. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Salmos 28, 7. O Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graça. Salmos 28, 7. Salmos 5, 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. A oração é capaz de proporcionar a nós força. Assim como nós carecemos de alimento, de água, para nutrir o nosso corpo, nós carecemos de oração para nutrir o nosso espírito. Mais uma de bônus, Efésios 6:10. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. E o último ponto, para não esquecer. A oração proporciona percepção. E é diferente de perspectiva. Percepção aqui é voltada à percepção do Espírito. Eu discernir tanto a presença do Senhor no ambiente de oração, como percepção de Espírito mesmo. Eu compreendo e participo, vejo o que está acontecendo ao meu redor, eu estou conectado, tenho sensibilidade. Aí, citando mais uma vez Mateus 6,6, se o Senhor está presente no lugar da oração, eu preciso perceber a sua presença no lugar de oração. Preciso cativar a minha mente em compreender, eu estou na companhia de Deus. Quanto mais crescemos em constância na oração, maior será a nossa percepção da presença do Pai, do Espírito, e isso nos conduzirá não só a crer na glória do Senhor, mas desfrutar dessa grandeza. E aí,
Mateus 28, 20, a grande promessa de Jesus, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Viu? Eu falei que ia concluir. Ficar bonitinho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Oi? Corre, porque tá, né? Obrigado. Hoje um ponto para a gente orar. Ó, não foi treinado. A oração, ela nos conduz. Ela nos conduz à rendição. E a gente já pontuou algumas coisas em relação àquilo que ela proporciona. Mas não só proporciona, como também dirige, nos conduz. Ela vai dar os passos a crescer em rendição. A oração gera em nós um coração sensível ao ponto de reconhecer a nossa limitação, humildade, erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, eu careço. Quantas vezes eu vi e participei de orações nossas aqui, dizendo: Senhor, nós carecemos do Seu Espírito. Isso é rendição. Um coração rendido não teme por expor fraquezas, porque assim como a gente viu, a oração vai nos proporcionar, por meio de Cristo, força. Anota aí, Salmo 66, 18, 19. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Um coração rendido se torna um coração quebrantado, e essa qualidade o Senhor não despreza. Salmo 51, 17. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não despreza o coração quebrantado e contrito. Quando deixamos a oração nos conduzir ao lugar da rendição, nós aprendemos e conhecemos atalhos ao coração de Deus. E quando nós amanhã entrarmos no assunto de intercessão, nós vamos ver que é esses caminhos que fazem nós entrarmos no time certo, se posicionar na hora certa, estar vigilante e atento na hora certa. A gente viu o Salmo 73, o versículo 25 e 26. Meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. A oração vai nos conduzir a uma entrega total, sem medidas, sem reserva. E quando nós estamos rendidos, outra barreira é quebrada. A partir do momento que eu me rendo, eu tenho confiança plena, total. A rendição, ela vai nos conduzir ao lugar da confiança. A confiança é o elo de equilíbrio da oração. É possível orar sem crer e confiar de que está sendo ouvido e vai ser atendido? Não tem como. E aqui, como a gente está na reta final, eu já vou fazer a ponte para a sessão de amanhã. É essa confiança que para a intercessão é essencial. Que a gente vai ver Gênesis 18, 23 ao 25. Abraão se colocando entre o juízo liberado e o juiz para interceder em favor de um povo. Só é possível isso com confiança. Só é possível entrar nesse lugar, interceder dessa maneira, quando eu tenho confiança em quem o Senhor é, em tudo isso que a gente já construiu, no relacionamento, na graça, na humildade, no favor, na dependência. Confiança não é simplesmente eu sei que Deus faz, então eu confio, mas é crer no caráter divino, no caráter de Deus. As Escrituras revelam o caráter de Deus.
É nessa revelação, nesse caráter que eu me baseio. É nisso que eu confio. E, por último, mas não menos importante, autoconhecimento. E aí eu vou citar o exemplo talvez mais conhecido, Isaías 6, versículo do 1 ao 5. Quando o profeta contempla o Senhor, automaticamente ele enxerga a si mesmo por uma nova perspectiva. E ele vê o que precisava ser corrigido imediatamente. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente, quando Isaías contempla, ele fala: ai de mim, eu preciso corrigir. Então a oração, ela vai nos conduzir a um lugar de autoconhecimento, nos conhecer pela perspectiva do Criador, pelo projeto original. Sabe, muitas vezes eu lidei no lugar de oração, de conhecer uma parte de mim, ou que eu ignorava ou que eu não conhecia. E quando essa rota é corrigida, sabe, é se olhar nos olhos do Senhor. Quando a gente fala de devoção, de olhar a face do Senhor, cedo ou tarde nós vamos encontrar os seus olhos e vamos ser consumidos pelo Senhor, que tem os seus olhos como chama de fogo. E o fogo dos olhos do Senhor vai remover as impurezas do nosso coração, vai revelá-las a nós e vai mostrar uma nova perspectiva de quem Ele projetou para sermos. A oração nos conduz a termos uma perspectiva nossa pela perspectiva divina. Vou fechar para dizer que acabou. Eu creio firmemente, eu tenho uma convicção, e até por isso que não sou eu, mas a gente decidiu a desenvolver esse plano de fundo para falar sobre a intercessão. Porque eu acredito que esse fundamento, compreender a oração a partir dessa perspectiva, é um processo de restauração do nosso coração ao lugar de oração, a perspectiva correta ao lugar de devoção. Sabe, talvez desenvolver intercessão na ótica de cooperar com Cristo em relação às suas causas, os seus fardos, sem antes restaurar o nosso lugar de devoção, não funciona. Então eu sinto quase que gritando no meu espírito que o Senhor está nos convidando a restaurar o lugar da oração, o lugar da devoção, para a partir daí participarmos com Ele, para que Ele revele os seus fardos de intercessão, para assim participarmos com Ele daquilo que Ele está fazendo a todo momento, da sua natureza como eterno intercessor. Então eu quero que vocês fechem os seus olhos. A gente vai orar brevemente, para não estender mais, amanhã tem mais. Mas a partir disso tudo que a gente falou, que nós possamos ser sinceros e olhar realmente para dentro do nosso coração, do nosso interior, e falar: Senhor, se existe algo que eu não tenho contemplado ainda, Senhor, me revele. Assim como Isaías foi ferido pela revelação de quem você é e se enxergou por uma nova perspectiva, me revele, Senhor. Sabe, restaura o altar do meu coração, junta as pedras novamente.
Senhor, nós oramos essa noite pedindo para que o Senhor colocar nossa vida em ordem, Senhor. Coloque tudo em ordem. Restaura o nosso coração. Deixe-nos, Senhor, com sinceridade, entrarmos no lugar de oração e levarmos a você a nossa realidade em humildade, em rendição, Senhor. Senhor, nós carecemos, nós não conseguimos nada sem você. Senhor, nos perdoe porque muitas vezes nós não conseguimos. Nós fraquejamos, Senhor, e não completamos aquilo que propomos para desenvolver, Senhor, o relacionamento com o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós nos apegamos à sua bondade, à sua graça, ao seu favor, Senhor. Ah, Senhor, encha-nos com a consciência, a ciência de que a todo momento em que estamos em oração, o Senhor está conosco. Senhor, ensina-nos a nos apegar às Escrituras e praticarmos isso no lugar de oração. Senhor, assim como nós vimos, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Ah, Senhor, deixe-nos deleitar na sua presença, Senhor, deixe-nos crescer nesse lugar. Senhor, que as nossas desculpas sejam vencidas, Senhor. Nossa devoção seja uma resposta de amor verdadeira ao Senhor. Ah, Senhor, que nosso anseio seja revelado em toda oração. Que o nosso desejo por mais de você seja uma realidade vivida todos os dias. Senhor, sim, nós desejamos cooperar com tudo que o Senhor está fazendo, mas que toda a cooperação nasça do lugar de relacionamento que temos com o Senhor. Senhor, ensina-nos a conhecer as suas causas, conhecer o seu coração. Ensina-nos a crescermos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a vivermos as canções que cantamos, Senhor, para que possamos sim desenvolver uma vida verdadeira de oração.